Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos dando continuidade a essa sequência dentro da liturgia do Evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. Jesus começa agora a falar tanto para o povo como para os discípulos. Vejam que, de maneira especial, ele está falando para os discípulos, os apóstolos, aqueles que iriam ficar no lugar dele quando ele retornasse à casa do Pai. Jesus está dizendo como eles devem se comportar, como é que eles devem viver e como eles devem ensinar. Falando para os apóstolos, é claro que ele está falando para os sucessores dos apóstolos, os bispos, os sacerdotes, os padres, que são os cooperadores dos bispos, e para os diáconos, a hierarquia da igreja. Nós somos chamados a ensinar. Tudo aquilo que Jesus ensinou, nós devemos proclamar, devemos falar para as pessoas. As pessoas não podem ficar na ignorância. E, a partir do momento que as pessoas ouvem, elas tomam a decisão de seguir ou não, de fazer ou não o que Deus quer. É na liberdade. É claro que, usando bem da liberdade, nos salvaremos. Usando mal dessa liberdade, nos perderemos para sempre. E hoje Jesus coloca uma grande responsabilidade nas nossas mãos, nas mãos de nós sacerdotes. Ele está dizendo que ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar o pleno cumprimento da lei. E aí ele fala: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Então tudo que Jesus falou irá se cumprir. E agora a responsabilidade para nós, que devemos pensar muito nisso. Ele está dizendo que quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Os santos padres, eles dizem que Jesus não está dizendo que aquele que ensinar errado vai ficar lá no céu e vai ser o menorzinho. Não, vai ser excluído do céu. Vai estar fora do céu. É isso que, na verdade, Jesus está dizendo. Vou ler de novo. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, desobedecer e ensinar, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar,
será considerado grande no reino dos céus. Então, quem ensina o correto e quem obedece ao que é ensinado será grande no reino dos céus, ou seja, ganhará o céu. E aqui, meus irmãos, está uma situação difícil que nós estamos vivendo hoje. Quantos ensinamentos errados. A igreja deixou o depósito da fé, deixou os ensinamentos aí que veio de Jesus, passando pelos apóstolos, até chegar a nós. Está aí as Sagradas Escrituras, está a doutrina da igreja, a maneira como nós devemos viver, nós católicos, devemos nos comportar. E, infelizmente, tem muita gente ensinando errado. Nós estamos vivendo um tempo de paganismo. Parece que nós estamos convidando, e nós aqui, eu estou falando, nós que fomos designados por Deus a levar a boa nova. Estamos ensinando as pessoas a serem pagãs, a dizer que tudo pode. Nós vamos ver na continuidade desse sermão da montanha a dureza das coisas que Jesus falará. E Jesus está dizendo que ai daqueles que ensinar errado. Ai daqueles que ensinar errado. Ai daqueles que disserem que tudo é possível, tudo se pode para nós cristãos. Tudo é possível, sim. Afinal de contas, o Senhor já nos salvou e agora não tem problema nenhum. Não, nós não podemos ensinar errado. Nós iremos pagar muito caro se nós ensinarmos errado. Se nós ficarmos na política da boa vizinhança, agradando a esse amigo e agradando àquela amiga, porque são meus amigos, então ali eu não falo a verdade. Se fala de tudo menos da verdade. Meu Deus do céu, que responsabilidade muito grande pesa sobre nós sacerdotes. Se nós desviarmos aquela ovelha que está perdida, ou até mesmo a ovelha que está no redil, e com as nossas palavras, que são nossas, não a de Deus, porque nós precisamos entender que nós devemos ensinar é o que Jesus ensinou, não é o que nós ensinamos a partir da minha concepção, a partir daquilo que eu acho que deve ser assim. Vamos para a prática, né? Vamos para a prática. Dentro dessa prática, meus irmãos, vamos observar essa situação dos casamentos. Quantas pessoas que às vezes se dirigem, vêm ali no confessionário, aí pedem um atendimento, nós conversamos, e elas perguntam: padre, eu posso viver com um homem que casou na igreja? Porque eu fui me aconselhar com esse sacerdote e ele disse que pode. Mas, padre, a minha consciência está pesando. Lá no fundo, eu sei que eu estou errado. Mas aquele padre lá, ele disse que pode. Mas, padre, pode?
Minha filha, meu filho, claro que não pode. Uma vez casado, casado para sempre, até morrer. Depois da morte, sim, se pode casar novamente. Mas o outro disse que pode. Não, não pode. O Catecismo da Igreja deixa isso bem claro no Evangelho de São Marcos, São Mateus, no capítulo 7 também do Evangelho da Carta aos Coríntios. São Paulo deixa isso bem claro. Quem é casado, que não arrume outra pessoa. E Jesus disse que quem é casado não pode arrumar uma outra pessoa, senão é adultério. Se é preciso, então, que vocês busquem um tribunal eclesiástico para ver se o tribunal eclesiástico pode declarar esse casamento nulo. E aqui é preciso entender que a igreja não anula, mas a igreja declara que aquela celebração, tudo aquilo que aconteceu, não aconteceu. Por exemplo, a pessoa disse que, quando a pergunta foi feita, olha, fulano e fulana, vocês estão aqui diante da igreja, diante da comunidade, diante de Deus, vocês prometem amor e fidelidade? E a pessoa lá no fundo, ela disse que não. Então esse casamento não é válido. Então a igreja vai observar para ver. Mas se tudo foi feito certinho, não tem como a igreja declarar. Mas infelizmente tem irmãos meus aí que estão dizendo, não, pode viver assim, importante é ser feliz. E padre, pode comungar? Ah, sim, pode comungar. Vocês estão bem? Isso, estão bem, então pode comungar? Não pode receber a Eucaristia. Quem está no estado de pecado mortal não pode receber a Eucaristia. Os ensinamentos relacionados aos mandamentos da lei de Deus. Hoje se incentiva até não ir na missa no domingo. O importante é se divertir, o importante é ser feliz. E quantas pessoas que moram do lado da igreja e não vão à igreja, porque até ouviu de autoridades dizendo, não, você não precisa ir na missa todo dia, não precisa ir na missa todo domingo. Sim, todo dia, durante a semana, é para quem entendeu o valor da Santa Missa, mas nos domingos e festas, como o mandamento está dizendo, que não se pode faltar. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa interessante. Lá na aparição de Nossa Senhora da Salete, quando Nossa Senhora justamente ela fala para aquelas duas crianças que a situação ruim que estava acontecendo, deles não conseguirem, deles plantarem e não conseguirem colher, era justamente porque eles não estavam indo na missa no domingo. E aqui vão 3 mandamentos que ficam, que são deixados de lado: amar a Deus sobre todas as coisas. O terceiro, que é guardar os domingos de festas. Não falar o nome de Deus em vão, porque o pessoal blasfemava muito, xingava muito, e por isso eles não conseguiam colher nada. E Nossa Senhora deixou isso bem claro, que se eles não mudassem de vida, as coisas não iam bem. E há quem diga que não é pecado faltar à missa ao domingo. Como que não é pecado faltar à missa ao domingo? Se o maior ato de culto que nós devemos prestar a Deus é a Santa Missa, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dizendo que não tem problema.
pode fazer, pode ir em frente. Isso é ensinamento errado. Como viver neste mundo? Como fazer a vontade de Deus? Se nós estamos ensinando errado, nós não podemos ensinar errado, nós temos que ensinar o certo. Uma dificuldade tão grande que hoje se está tendo, há um medo por parte de nós sacerdotes, de dizermos que essa questão de homem convivendo com homem, mulher convivendo com mulher, Deus não permite, isso é uma abominação, e isso está lá em Levítico capítulo 18, versículo 22, eu faço questão de falar, e o Catecismo da Igreja também ensina. Graças a Deus, quantos rapazes e moças que estavam nesta situação e estão voltando, estão compreendendo que a vida deles não pode ser assim, porque eles ouviram padres dizendo que essa vida não é correta e que Deus não quer que se viva dessa forma, porque o relacionamento tem que acontecer entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem, não entre um homem com homem e uma mulher com uma mulher. Quantas pessoas eu tenho ouvido, pessoas têm vindo falar comigo, querer ouvir um determinado sacerdote, e eles achavam que isso estava correto, e eles viram que estavam errados e cortaram o relacionamento, embora o outro até quisesse, mas ele disse, não quero, e foi, se confessou, e agora está lutando, está levando essa vida santa tão necessária, porque ouviram o certo, ouviram o correto. Agora imagina quem ensina errado e diz que tudo é possível, que se pode. Eu já falei aqui, eu fiquei escandalizado quando eu vi aqueles homens lá, 2 pastores, né, dessas seitas que tem por aí, dizendo que eles agora encontraram a verdadeira felicidade e eles estão juntos agora, porque isso não é casamento, mas eles dizem que é casamento, estão juntos, estão agregando muitas pessoas nessa igreja deles, que não é igreja, e muitos que estão vivendo assim estão indo, porque eles estão dizendo que Jesus, que Deus é amor, que Deus abençoa esse tipo de amor. Não, Deus não abençoa, não. E as pessoas dando ali testemunho e dizendo, não, olha, agora nós encontramos Jesus, nós estamos num lugar onde, porque tudo é preconceito agora, né? Falar o certo é preconceito. Eles estão dizendo, agora eu fui acolhido, e todas aquelas pessoas naquela situação aonde Deus condena. Meus irmãos, Deus condena. Levítico capítulo 18, versículo 22. Por que as pessoas não querem entender essa verdade? E São Paulo diz que quem vive essa situação, essa prática, não herdará o reino dos céus. Ter a tendência não é pecado, não. Porque não é uma coisa que parte de uma vontade própria da pessoa. Agora, é pecado a prática. Não se pode praticar. É uma abominação. É Deus quem falou. E aí estão dizendo, né? Aí dizendo que está aumentando o número de fiéis. E, infelizmente, não queria falar sobre isso, mas é preciso falar para que nós tomemos consciência e rezemos. Vamos rezar pela igreja da Alemanha. E já tem outras igrejas aí de outros países também, agora estou falando de igreja católica, que estão aí lutando para que se abençoe. E não se pode. Eu não sei se foi no dia, depois vocês pesquisam,
no dia 15 de março de 2021, a Igreja Católica, ali na pessoa do Papa Francisco, emitiu um documento dizendo que a bênção de pessoas do mesmo sexo, não, na Igreja Católica jamais. Depois vocês pesquisem aí, a Igreja já falou, os outros papas falaram, e Jesus falou. Então como é que nós podemos agora ir contra isso? E nós, sacerdotes, ensinando, dizendo que pode, bispos dizendo que pode, os bispos da Alemanha. Não, quem ensinar será menor, será excluído do reino dos céus. Ah, mas é moralismo? Não, não é moralismo, é o que Jesus falou. Vamos encarar a verdade é essa. Vocês já notaram que hoje tudo é isso? Meu Deus do céu, não tem mais outra coisa para se passar, é nos filmes, é tudo, tem que ter ali, é para tentar convencer. E depois tem padres que às vezes ficam dizendo, esse padre só fala dessas coisas. Meus irmãos, o mundo só está falando dessas coisas, então nós precisamos alertar. E se nós não alertarmos, como é que vai falar? Como é que vai ser? Eu sei que tem muitas coisas que nós podemos falar, mas isso aqui está tão impregnado, está se falando para as crianças, está se doutrinando as crianças. Se lembram daquele vídeo? Daquele rapaz lá que ele, na música que ele cantava, ele dizia para os pais não ficarem preocupados, não, que eles estavam doutrinando as crianças. E nós não podemos dizer que isso é correto. Nós não podemos ensinar errado. Nós precisamos ensinar o correto, o certo. Que Deus nos conceda a graça de nós, a hierarquia da igreja, ensinarmos o correto, ensinarmos o certo. Jesus falou em um certo momento lá que a doutrina não é dele, sim, a doutrina não é minha. Eu não morri na cruz, eu não ressuscitei, porque eu não morri ainda, muito menos eu nasci da Virgem Maria. Mas eu preciso cumprir e ensinar o que o Senhor ensinou, porque essa é a missão, essa é a nossa missão. Não podemos permitir que essas ideologias, elas entrem no catolicismo. Mas por que nós não podemos permitir? Porque Deus não quer. Simplesmente isso. Porque Deus não quer. E lembremos que Nossa Senhora, ela falou para Jacinta que o braço de Jesus está prestes a descer. Isso Jacinta falou, mas também Nossa Senhora falou em La Salette, que ela estava cansada de segurar o braço de Jesus e que era preciso que as pessoas se voltassem, mas as pessoas só irão se voltar se nós ensinarmos o certo. Portanto, disse Jesus, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem os mesmos, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. E mais uma vez eu digo, estou falando para os católicos, o alerta é para os católicos. Agora, os que estão de fora e queiram acolher, sejam bem-vindos. Mas se não quiser, cada um é livre para fazer da sua vida o que quiser. Mas nós, católicos, não podemos ensinar o erro
e muito menos nós podemos obedecer ao que é errado. Precisamos obedecer ao que é certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.